Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do Botafogo. Comentar um pouquinho sobre a possibilidade da chegada do Carlos Cavalhal ao comando técnico do banco de reservas do Glorioso, né? Ao que tudo indica, o Botafogo, né, estipulou até sexta-feira, né? O prazo aí para a contratação do técnico. Sinceramente, esse prazo eu acho que é o limite, né? Na verdade, é o limite. O Botafogo já deveria ter contratado esse técnico, evidentemente. Não é fácil, sabemos disso. Envolve várias questões. O Textor quer, de fato, um técnico que faça o Botafogo praticar um jogo bonito, preferencialmente ofensivo. Enfim, ele quer ver o Botafogo jogando também com qualidade, né? Um Botafogo eficiente, que entregue competitividade, mas também que possa entregar qualidade. Vamos combinar que é um objetivo bastante legítimo, né? Sobretudo se a gente pensar, né, o Botafogo do passado, o Botafogo dos seus grandes momentos da história, não foi sempre um Botafogo que pleiteou esse tipo de jogo, né? Quando a gente fala do grande Botafogo da história, que teve título conquistado, que nem sempre teve esse tipo de futebol, evidentemente, sendo praticado, mas a maior parte das vezes sim, né? Sobretudo naquele Botafogo de Garrincha, Newton Santos, enfim tal, era outra história, né? O Tessu tá com toda razão quando ele quer um Botafogo jogando bonito. E não é fácil, não é tão simples encontrar esse técnico por várias razões. Porque não é todo técnico europeu que deseja trabalhar no futebol brasileiro. Ainda vem essa possibilidade como uma possibilidade complicada para a carreira deles, né? Podem perfeitamente ganhar um bom salário aqui no Brasil. Mas há uma percepção de que trabalhar aqui no Brasil os afastam dos grandes mercados ali europeus. A coisa é mais ou menos, né? Isso de fato é muito verdadeiro quando você fala de clubes do futebol da Inglaterra, de uma Alemanha, né, dessas que são as principais ligas ali do futebol da Europa, né? Mas não é a mesma coisa quando a gente pensa nos mercados, né, de médio clero, digamos assim, do futebol europeu, como por exemplo futebol de Portugal, né, futebol da Espanha, né? Porque a Liga é uma liga que tem alguns bons times, mas tem sobretudo dois grandes times, né? E alguns médios, mas enfim, não é uma liga tão poderosa assim não. Grécia, Turquia, enfim, Itália está entre as grandes ligas, né? Enfim, para essas ligas, na verdade, o cara que vem aqui para o Brasil e consegue fazer um bom trabalho, ele é tido como um técnico interessante. Mesmo em Portugal. Porque até em virtude de haver essa percepção de que aqui no Brasil tudo não funciona, né? Tem europeu que acha que aqui no Brasil tudo não funciona, né? Não há uma coisa que quer que seja que funcione muito bem. Então, infelizmente, esta é uma percepção que muitos europeus têm, não somente em relação ao futebol brasileiro, mas em relação a muita coisa. Em virtude disso, quando o técnico português vem aqui para o Brasil e faz um trabalho ruim, como foi o caso do Bruno Lage, né? Eles sempre vão passar pano para o Bruno Lage nesse caso, falando assim, não, porque ele foi trabalhar num lugar em que não dava a menor condição para ele trabalhar, né? Mas quando o técnico faz um trabalho espetacular, como foi o caso do Jorge Jesus no Flamengo, qual é a questão? Bom, ele conseguiu fazer um grande trabalho, apesar de tudo contra esse trabalho dele lá no Brasil. E aí uma valorização muito acentuada acaba sendo colocada sobre esse técnico e o seu trabalho. Foi o que aconteceu com o Jorge Jesus, né? Que passou a ser muito valorizado, inclusive no Benfica, antes de trabalhar no Brasil, lá no Benfica ele estava muito queimado, ele passou a ser muito valorizado depois do trabalho que ele fez no Flamengo, né? Então, nesse sentido, não é tão simples achar um grande técnico. E o nome da vez para o texto é o Carlos Cavalhal. Vamos falar sobre isso? Vamos lá? Antes disso, chamar sua atenção para o fato de que esse vídeo tem o patrocínio da PagBet. Para você que curte uma aposta esportiva, evidentemente, PagBet é uma casa de aposta que surgiu há pouco tempo aqui no mercado brasileiro para democratizar o acesso à fezinha, né? Porque você coloca R$ 1 lá na PagBet e com esse valor de R$ 1 você já começa a jogar lá na PagBet, meus amigos, minhas amigas. É isso aí. R$ 1 apenas, né? Além do que, tem também odds que são sempre muito altas. Além do que, você tem um atendimento humanizado durante 24 horas na PagBet. Não é uma máquina, não. É um ser humano te atendendo durante 24 horas lá na PagBet. Eu não gosto de apostar. Então, essa dica não é pra você. Eu gosto de apostar. Essa dica é pra você. E se você gosta de apostar, por que não apostar pela PagBet, que de fato trata você muito bem, né? Cadastro simples, muito rápido, tal, enfim. Acertou, tá pago, é o lema da PagBet, porque
ganhou uma aposta, o dinheiro entra imediatamente na sua conta depois do seu pedido de saque. Rápido mesmo? Rapidinho. Segundinhos. Por quê? Porque tanto o depósito como o saque na PagBet são feitos via Pix. É tudo para facilitar a sua vida, né? Lá na PagBet, né? Então, se você não conhece, usa o link que está no comentário fixado deste vídeo aqui para você se inscrever lá na PagBet. Eu tenho para mim que você vai curtir muito. Minha dica, coloca um valor pequeno, sinta a atmosfera, vê se você curte. Se você não curtir, você pode pedir o seu dinheiro de volta mesmo antes de você apostar. Eles não falam que pode colocar R$ 1. Coloca R$ 1, R$ 2, sinta a atmosfera, vê se você curte o layout e tal. Enfim, se você gostar, continua. Se você não gostar, pega o seu dinheiro de volta. Beleza, gente? E de quebra vai dar uma força aqui para o meu trabalho. PagBet, acertou, tá pago, meu irmão. É isso aí, né? Vamos lá, então, falar então sobre essa questão do técnico, né? Veja, a despeito de toda a dificuldade que eu falei aqui no início desse vídeo, não deixa de ser um problema da gestão não ter contratado o técnico até agora. Veja, você que está vendo esse vídeo, você pode pensar em todas essas dificuldades, considerar essas dificuldades todas, né? E aí entender que conseguir ter uma noção do porquê que o técnico não foi contratado até agora. Você. Agora, o dirigente, ele precisa achar soluções. Ele precisa saber lidar com essas dificuldades, né? E veja, tem um problema que se impõe. Qual é o problema? Estamos entrando na temporada, temos competição chegando, o técnico precisa chegar. Essa é a realidade que se impõe. O Botafogo precisa de um técnico para começar esse trabalho, gente. Entende? Então, por mais que seja difícil, é necessário, ainda que não seja aquele técnico, pode ser outro, também não pode ser qualquer um, né? Claramente, nisso aí eu concordo muito com o texto. Mas não pode demorar tanto assim, né? O Botafogo já correu riscos, já disputou aí a prévia da Libertadores, 2 eliminatórias complicadíssimas, né? Teve muita dificuldade para se classificar, poderia ter ficado de fora, né? Também. E aí, veja, a Libertadores vai começar, gente. Começar agora no começo do mês. Então, veja, já passou da hora, porque se o técnico chega agora, já vai ter muito pouco tempo, né, para preparar a equipe, conhecer os jogadores. Imagina se demora muito mais. Tá, então nesse caso é melhor ter um técnico brasileiro, né, porque ele chega e já conhece os jogadores. Não, para com isso. Técnico brasileiro não conhece jogador nenhum, não. Esse negócio de, o técnico brasileiro ele tem uma possibilidade maior de se adequar, porque ele não conhece nada, nada. Você acha, por exemplo, que, vamos lá, um técnico brasileiro que esteja no mercado hoje, que esteja desempregado, ele tá vendo jogos do Botafogo? Você acredita nisso? Vamos lá, para você não ficar achando que o problema é com o Botafogo. Você acha que um técnico hoje que está desempregado, ele está vendo o jogo do Vasco? Ele está vendo o jogo do Flamengo? Exceto se o Flamengo, o Vasco ou o Botafogo for o time dele. Do contrário, ele não fica vendo, ele não fica estudando. Ele não fica estudando o elenco, sabe, dos times quando ele está desempregado. O técnico que está hoje, o brasileiro que está no mercado, ele não conhece, sabe, a qualidade dos jogadores do Botafogo. Então, é um mito que temos aí de que... É um mito, inclusive, para proteger mesmo essa questão dos técnicos brasileiros, né? Em relação ao técnico estrangeiro. Essa história de que o técnico brasileiro conhece, facilita, tal. Não. Chega e também precisa desenvolver o conhecimento com o seu elenco. Claramente que tem a questão da língua, tem a questão tal, isso tudo dificulta um pouquinho. Agora, por que a gente tem que problematizar tanto isso daí, né? Tornar isso um problema tão grave assim? Meus amigos, minhas amigas, na Europa, um técnico chega num clube e tem jogador de todo lugar do mundo, falando línguas as mais diferentes. Jogador que fica, às vezes, 1, 2, 3, 4 anos lá no país e não consegue aprender a língua local. Isso parou de ser um grande problema há muito tempo. Vamos pensar, por exemplo, na questão da altitude. A altitude no futebol é um problema, não é? É claro, atrapalha um time que não está acostumado com a altitude. Mas não pode ser decisivo. Essa questão de um técnico que fala outra língua também não pode ser decisivo. Principalmente quando a gente está falando de um técnico que fala espanhol, né? Que para muitos dá para entender. E, sobretudo, um técnico português. Né? No caso, não tem nem o que falar, né? Desde que o jogador não seja o Paulo Nunes, né? Que quando foi para Portugal precisou de um tradutor e um intérprete acompanhando-o durante muitos e muitos meses em que ele ficou lá no futebol de Portugal, né? O Paulo Nunes, né? Entende, gente? Então, na verdade, a questão o Botafogo precisa, na verdade, lidar logo com essa questão do técnico, né? É sexta-feira, que contrate então? Rapidamente. Não dá para ser o Cavalhal? Que trague outro, mas precisa realmente contratar um técnico logo. O Cavalhal é o técnico? Gente, é um dos melhores. É um dos melhores. Claramente que o Cavalhal no Olympiacos não foi bem, ficou pouco tempo lá, mas o Olympiacos é um clube em que quase todo técnico vai muito mal, né? O Cavalhal é um técnico que depois do Braga, na minha opinião, ele não é que ele parou no tempo, mas ele não segue nessa linha evolutiva tão absurda que ele tinha na equipe do Braga.
né? Então, isso se materializa na questão, por exemplo, das variações do campo de ataque. Quando a equipe dele apresenta dificuldade para fazer o gol, né, a gente não viu tanta mudança assim em relação ao que era no passado. Dito isso, baita técnico, tá? Muito conhecimento, conhecimento sofisticado sobre o jogo, conhecimento que faz com que ele banque uma proposta, sobretudo ofensiva, na maior parte do tempo. Vai ser sempre um técnico com maior posse de bola em relação aos seus adversários? Não. Né? Se o adversário for mais poderoso do ponto de vista de elenco, de qualidade tática, enfim, um trabalho mais consagrado, não. Aí o Botafogo vai jogar dividindo essa posse, entregando inclusive essa bola em algumas situações para o seu adversário, né? Mas o mais importante é a mentalidade, né? Porque quando o técnico tem uma mentalidade ofensiva, ele pratica esta ofensividade tanto no campo de ataque como também no campo de defesa. Então são as ações ofensivas que estão sendo praticadas o tempo inteiro no campo de defesa. Né? Então o Cavaliel, nesse sentido, é um técnico muito sofisticado, muito moderno, estudioso de futebol. Acho que tem essa questão sim de que, enfim, diante de alguns problemas, ele achava soluções muito mais fáceis quando ele estava no Braga do que, por exemplo, nesse trabalho que ele teve no Olympiacos, né? No Celta de Vigo, acho que foi um intermédio só em relação a essas duas coisas. Em alguns momentos ele era o técnico do Braga, em outros ele era em outros momentos ele era o técnico da equipe, foi o técnico semelhante a o técnico que estava no Olympiacos da Grécia, né? Então, é um técnico sofisticado que impõe respeito, né? Que tem toda uma áurea, sabe? Você olha e entende, é um professor, trata-se de um professor. Não tem o que falar, é um professor, é o cara que conhece mesmo. Então, o jogador respeita, porque o jogador respeita quem entende de futebol. Então, essa coisa de que o jogador não gosta muito do técnico. Assim, quando o técnico, duas coisas, mostra que conhece muito futebol, o jogador respeita, mas respeita muito mais quando o técnico conhece muito futebol e traduz muito bem o que ele pensa, as suas ideias para o jogador. É este o ponto. E talvez seja por causa disso que também que o Bruno Lage não deu muito certo no Botafogo, né? Que ele está com dificuldade nessa tradução do que ele pensa. Ok? Bom, o Thiago Nunes Rosa, ali provavelmente traduzia muito bem, né? Mas o que ele pensava talvez não satisfazia os jogadores, né? Porque era mais do mesmo, né? Era mais do mesmo. Então, na verdade, gente, de boa, eu acho muito legal do Textor estar buscando um técnico como Cavaliel. Acho muito legal mesmo, tá? Teve a demora não é aceitável, precisa resolver isso logo, merece crítica, mas a escolha de um cara como Cavaliel mostra que, assim, tem que ser elogiado, tá? Tem que ser elogiado. Deixando claro que o Textor está fazendo tentativas. Tivemos aí o Thiago Nunes, que aqui no Brasil, para muitos, é um técnico de linha ofensiva, que já sabe nada, mas engana bem. Né? E o Textor caiu nesse conto aí que provavelmente muita gente contou pra ele, né? Agora, quando ele busca, por exemplo, Bruno Lage, por exemplo, ele não errou. Ele foi atrás de um técnico realmente de muito nível, né? Pelo menos era um técnico de muito nível até então, né? E aí, quando chegou aqui, se mostrou bem bunda mole, ficou com um pezinho em Portugal, outro pezinho no Brasil. Aí não dá certo, né? Faltou personalidade para o tal do Bruno Lage, né? Agora, de certa forma, em teoria, foi realmente uma busca ousada e interessante feita pelo Textor para o Botafogo. De tal sorte que eu acho que o Cavaliel pode ser realmente um técnico muito interessante. Agora, tem de ser até sexta-feira, né, gente? Até o final dessa semana, para que o técnico tenha tempo de preparar esse Botafogo para a Libertadores de América, né? Antes de terminar, o grupo do Botafogo aqui, né, que tem a LDU de Quito, timaço, difícil demais, muito difícil a LDU, né? O Botafogo vai ter que brigar muito contra essa Liga de Quito no seu estádio, porque lá no Casablanca, em Quito, a LDU é favorita contra qualquer time da América do Sul, tá? Seja Flamengo, Botafogo, Corinthians, Palmeiras, qualquer um, tá? Não tem jeito. Tá? Já é assim há muito tempo, né? O Júnior de Barranquilla, que é um time assim, bem complicadinho, mas que está muito arrumado neste momento, né? Tem um técnico que está fazendo um trabalho muito bom, um técnico que está fechando muito bem o vestiário, né? Que é o Riboneto, e o time está conseguindo jogar muita bola, está no momento ótimo da carreira, ótimo assim, dos últimos 3, 4 anos aí, o Júnior de Barranquilla. O Universitário de Lima é o gigante peruano, mas é um gigante do futebol do Peru, né? Um time sempre muito complicado, assim, com problemas, um time que não vai para lugar nenhum, um time que tem muita dificuldade, um time que, enfim, dirigentes demagógicos. Só que também, neste caso, o trabalho da comissão técnica está blindando o vestiário, está fazendo um trabalho muito legal. O Fabian Bustos está realmente dando uma identidade de jogo para esse Universitário de Lima. Dito isso, o Botafogo tem condição de se classificar, tem condição até de terminar em primeiro, mas vai ter que colocar o seu protagonismo dentro de campo, porque a LDU convida o Botafogo a colocar esse protagonismo em campo. O Universitário de Lima também o faz e o Júnior também vai fazer. De tal sorte que o Botafogo precisa de fato de um técnico diferenciado e não de uma aposta em um técnico qualquer. Tá bom, gente? É isso.